Você está na série Salve Sua Família em nosso Café Pastoral. Seja muito bem-vindo e preste muita atenção. Eu quero te perguntar uma coisa. Você deseja salvar a sua família? Não responda agora, porque talvez aquilo que está no seu coração, você vai me responder imediatamente. Eu não quero saber da minha família. Eu não quero nada com minha família. Então, antes de você responder, fica com a gente até o final, porque eu quero deixar essa palavra com você. Nós estamos numa série de mensagens sobre esse tema, Salve Sua Família. E você está no Café Pastoral. Se você não está inscrito em nosso canal, inscreva-se agora. Faça a inscrição, clique aí no sininho para receber nossas notificações, deixe seu like se for importante para você esse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Se está sendo bênção para você, eu sempre digo, né? Vai ser bênção para outros também. Vamos continuar conversando sobre esse episódio que Davi, antes ainda não era rei, mas ele estava fugindo de Saul e ele habitava na cidade de Ziglag. É importante você assistir o vídeo de ontem para você compreender o que nós estamos falando a respeito desse episódio em 1 Samuel, capítulos 29 e 30. Compreender exatamente o que Deus tem para a sua vida em relação a salvar sua família. Todo o processo de salvação começa na individualidade. Isso a gente vai falar muito hoje. Então começa de uma pessoa e alcança toda a sua casa. A renovação de votos de uma família começa em primeiro lugar do desejo de um conserto em Deus e um conserto com Deus. Quando Davi estava vivendo aquela situação onde os seus próprios soldados, por exemplo, todas as suas famílias foram levadas cativas pelos amalequitas, inclusive a de Davi, todos os filhos, as esposas, todos foram levados. Davi, ele buscou ao Senhor. A Bíblia diz que ele se fortaleceu no Senhor, porque o povo queria matá-lo. Os seus próprios soldados queriam achar um culpado e apontaram para Davi e queriam matá-lo. Davi poderia fugir, ficar prostrado, não, mas ele resolveu ir ao Senhor. O que nós temos visto hoje são conceitos errados a respeito de família. Hoje não se deixa de falar de família. O que se fala hoje é sobre os conceitos equivocados sobre família. E quando nós queremos restaurar esse princípio, ou seja, essa coletividade criada por Deus, essa instituição de coletividade criada por Deus, que é bênção, nós precisamos voltar ao Senhor. Porque só Ele tem os princípios que podem nos suprir diante de tudo que está acontecendo. Então é em Deus que vamos entender os conceitos corretos dos princípios de família. Então eu preciso, em primeiro lugar, ir ao Senhor. Eu preciso me fortalecer no Senhor. Davi não conseguiria mudar aquela circunstância se ele não tomasse a decisão de ir primeiro a Deus. A segunda coisa que você precisa entender e que Davi fez é que a renovação de votos pela família, para salvar a sua família, ela continua com uma decisão que você coloca no seu coração de ousadia, de reconquista, de recomeço. O que Davi fez? Davi resolveu reconquistar a sua família. Quando eu falo reconquistar a sua família, talvez hoje muitos estão vivendo situações adversas. São situações das mais diversas que nós vamos ver, você que está assistindo esse vídeo. Talvez você esteja pensando que eu estou falando apenas de um casamento que foi destruído, por exemplo. Mas eu estou falando de todo nível de relacionamento familiar. Talvez hoje um pai que não fala com o filho, um irmão que não fala com outro irmão. Ou seja, é uma série de coisas dentro desse contexto familiar que precisam ser reconstruídos. Davi primeiro se fortaleceu no Senhor, individualidade. Segundo lugar, ele, para renovar isso, ele tomou a decisão de reconquistar. Reconquistar não é uma coisa tão simples. A Bíblia fala em Tiago, por exemplo, capítulo 4, de 7 a 10, ele diz: submetam-se a Deus, humilhem-se perante Deus, resistam ao inimigo. Você precisa resistir. Deus, no seu tempo devido, Ele vai te exaltar. Existe um processo para nós alcançarmos isso. Por isso que eu sempre digo, começa na sua individualidade para alcançar a coletividade. Mas isso precisa brotar no seu coração. Se você se fortalecer no Senhor, o próprio Senhor vai te levar a isso. O seu coração será cheio, será pleno desse desejo de reconquistar. Davi, ele tomou a decisão ousada. Eu não vou deixar minha família nas mãos do inimigo. Eu vou retomar isso. E aí, o que Davi fez? A renovação de votos pela família, ela continua pela fé, pela confiança de que Deus, Ele quer salvar nossas vidas e nossas famílias. Sabe o que Davi fez naquele episódio? Ele foi perguntar ao Senhor. Ele foi perguntar: Senhor, vou atrás dos inimigos para salvar nossas famílias? Qual foi a resposta de Deus? Sim, vá, você vai salvar sua família. E Davi fez exatamente o que Deus mandou.
É isso que nós precisamos ouvir e é isso que você precisa entender. Deus quer salvar nossas famílias. Por exemplo, quando Jesus ele se encontra com Zaqueu, lembra de Zaqueu, que era aquele chefe dos publicanos, né? Um cobrador de impostos, subiu numa árvore porque queria conhecer Jesus. E naquele momento Jesus tem aquele encontro com Zaqueu e Zaqueu recebe Jesus em sua casa e recebe Jesus em seu coração. E naquele momento Jesus faz uma declaração que hoje veio salvação a toda esta casa. Ora, mas não foi só Zaqueu que recebeu Jesus naquele momento, não. Zaqueu recebeu, levou Jesus para a sua casa e toda a sua família foi abençoada. Lembra do carcereiro, quando Paulo e Silas estavam na prisão e houve um terremoto e a prisão, as cadeias se abriram e o carcereiro, apavorado, quando viu as cadeias todas abertas, pensou que todo mundo tinha fugido. Lá em Atos está registrado isso, ele tentou tirar a sua própria vida e Paulo falou, pode parar. E aí o carcereiro ouviu o evangelho, foi batizado assim como toda a sua casa, ou seja, a salvação chegou na casa do carcereiro a partir da sua individualidade. Tudo começa a partir de uma pessoa. E se você está assistindo esse vídeo hoje, eu não sei como que está seu coração, eu não sei a tristeza que te abate, eu não sei os traumas que te ferem, eu não sei o que aconteceu na sua vida. Eu sei de uma coisa, Deus deseja salvar toda a sua família. Deus deseja salvar também os conceitos de família no seu coração a partir da sua palavra. Eu não sei se a situação que você viva, por exemplo, de casamento hoje, seja uma situação que pode voltar, que pode recomeçar, ou talvez não, mas você carrega feridas. Mas se você abriu o seu coração para Jesus, se você recebeu Jesus, o que Jesus quer que você entenda é que é possível reconstruir, é possível você trazer de volta os princípios de família para o seu coração e viver isso intensamente. Tem muita gente que não quer saber mais de viver em família devido a uma série de traumas, de uma série de situações que tenha vivido. Se você, por exemplo, entrar aí no Café Pastoral, no canal Café Pastoral, tem um vídeo de destaque aí que eu conto o meu testemunho em relação ao meu pai. Se você não assistiu esse vídeo, ele é um pouco extenso, mas é muito importante, é um testemunho de vida, porque eu tinha todos os motivos de tantos traumas, tantas feridas em relação à relação com meu pai, a questão familiar, que eu poderia pensar, por que pensar em casamento, por que viver assim, mas eu como servo de Deus, como cristão, como aquele que abriu o coração para Jesus, eu sempre sonhei em viver em família. Eu sempre dizia para mim mesmo, eu vou ter uma família abençoada por Deus. E isso Deus me deu. Eu tenho uma família abençoada pelo Senhor, que tem lutas, que tem provas, que tem batalhas, que tem conflitos, que tem debates, tem tudo isso, queridos. Mas nós nos amamos, nós nos respeitamos e nós vivemos debaixo dessa unção de Deus. E é isso que eu desejo para você e a sua casa. Mas você precisa seguir o processo. Se você não se abrir a esses processos, certamente você não vai alcançar. Deus deseja salvar a sua família, mas tudo começa numa individualidade, começa em você, é você que toma essa decisão. Que Deus abençoe sua vida e você possa pensar sobre isso. E se esse vídeo está abençoando você e se Deus está falando no teu coração, compartilhe com outras pessoas, talvez até da sua própria família, que você vai abençoar agora, em nome de Jesus. E amanhã, se Deus nos permitir, estaremos de volta com mais o Café Pastoral e com a série Salve Sua Família. Deus te abençoe. Shalom.